Uma única carta de Pokémon vendida por mais de 5 milhões de dólares. Edição limitada do PS5 Pro, tematizada de Play 1, chegando à casa dos 30 mil reais. Cômodos inteiros recheados de jogos retrô. Você sabe o que essas três coisas têm em comum, além de, para muita gente, isso ser um tremendo absurdo? Elas carregam um forte sentimento de nostalgia. A geração Millennials e a geração Z carregam aquela sensação de impotência por não conseguirem ter o bastante daqueles itens clássicos que o fazem lembrar da época boa do passado, quando o relógio parecia ter mais de 24 horas e a gente estava presente em cada segundo de nossas vidas, seja alugando filmes na locadora, colecionando tazos, assistindo TV Globinho, etc. Eu nunca vou te perdoar, Fátima Bernardes. Tá bom. Primeiro vamos entender o conceito de nostalgia. Palavra essa que muita gente pode até saber do que se trata, mas na hora de explicar o cérebro simplesmente buga. A palavra nostalgia é de origem grega e é composta por duas raízes. Nostos, que significa voltar para casa, e algos, que significa dor. É como o sol, ele é saudável até certo ponto, porém quando a gente passa desse ponto, a exposição a ele pode virar um problemão chamado câncer de pele. Existe uma professora de psicologia que estuda a nostalgia desde 1990, ou seja, desde antes de eu sequer existir. E segundo essa professora, a PhD Christine Batchel, a nostalgia é uma experiência emocional que nos unifica com o nosso eu do passado. Isso pode ser tanto bom, tanto positivo, quanto ruim, negativo, porque a gente está em um processo de mudança contínuo, tanto para melhor quanto para pior em alguns casos. Eu, por exemplo, me lembro de momentos muito agradáveis da minha infância, em que eu jogava Beyblade, cartas de Yu-Gi-Oh!, Tazos, e ao mesmo tempo também me lembro de momentos muito ruins, muito desagradáveis, em que pessoas fizeram mal contra mim. Ou eu mesmo fiz besteira e olho pra trás e digo, caraca, velho, que lixo que eu era, que lixo de pessoa que eu era. Graças a Deus eu não sou mais assim. E querendo ou não, quando a gente lembra de algo, a gente acaba sentindo também as mesmas sensações que sentimos no passado. Porque para o nosso cérebro, quando nos recordamos de algo importante, a gente está revivendo aquela situação, aquele momento. E é por isso que quando alguém toca em um assunto que a gente considera delicado, a gente sente raiva, angústia, tristeza, nojo, ou a gente pode sentir também alegres, felizes, dependendo do assunto, dependendo do tema, dependendo do que a gente vai se lembrar naquele momento. E a nostalgia, como eu falei antes, ela pode ser benéfica quando nos lembramos dos momentos bons. E é justamente por isso que muita gente quer dar continuidade a essas boas épocas do passado. Outro benefício da nostalgia é você olhar para trás e se lembrar de como o mundo era e como ele está se tornando hoje. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Você que nasceu na década de 80, 90 ou até antes, trocaria tudo o que você viveu até hoje para começar a reviver agora do absoluto zero, uma nova vida sem se lembrar de nada do que você viveu no passado? Comente aqui embaixo, meu caro, se você prefere a época que você viveu ou os tempos atuais. Porque querendo ou não, no passado nós éramos muito mais conectados com pessoas. Hoje a gente é conectado com o celular. Você que é mais jovem, por exemplo, que está na casa dos 18 anos ou tem menos idade que isso, consegue perceber através de retratos, de fotos mais antigas ou até mesmo de filmes que retratam o passado, como a nossa convivência era muito mais unida há décadas atrás. Já hoje em dia é um no quarto, outro no banheiro, outro na cozinha, outro debaixo da cama e todo mundo ali conversando pelo celular, pelo WhatsApp. Tem até alguns memes engraçados como: após ter internet cortada, filho reencontra mãe que morava dentro da mesma casa. É meme? É. É engraçado? É. Mas infelizmente isso está se tornando cada vez mais comum nos dias de hoje. E aqui dentro do YouTube a nostalgia também é muito satisfatória. Quem não se lembra da época do canal Invento na Hora, do Eu Fico Louco, Guilherme Gamer, Canal Boom, entre outros.
Pra mim, essa era a era de ouro do YouTube. E para que esse canal aqui também se torne um desses canais emblemáticos e nostálgicos lá no futuro, se inscreva aí, meu caro, deixa aquele like, deixa aquele gostei, ative o sino, fechou? Continuando, muita gente não sabe, mas a nostalgia também faz parte do nosso processo evolutivo. Ou seja, ela é um desses programas que vem instalados na nossa mente para facilitar a nossa sobrevivência. Como assim, Nathan? Explica melhor essa bagaça que eu não tô te entendendo. Então, Dalilo, a nostalgia meio que distorce as nossas lembranças para fazer parecer que tudo aquilo que a gente viveu naquela época era um mar de rosas, excluindo as partes ruins que a gente viveu. Ou pode acontecer não, acontece também o contrário, o inverso. Tudo aquilo que a gente viveu era ruim, excluindo também as partes boas daquela época. Quer um bom exemplo disso? É só você se lembrar daquela pessoa que você tinha uma boa amizade, um bom relacionamento, mas ele infelizmente acabou mal. E por ele ter acabado mal, a nossa mente tende a esquecer dos momentos bons, dos momentos agradáveis, para focar naquilo que foi ruim, fazendo parecer que aquela foi a pior, ou melhor, aquele foi o pior relacionamento de nossas vidas. É ou não é? Mas se você revisse a fita de como realmente era, você ficaria espantado com a quantidade de momentos alegres que você já teve com aquela pessoa. Já entendi, Nathan, mas explica aí, por que a geração Z está no título do vídeo? O que ela tem a ver com essa história? Por que você não falou dela até agora, rapaz? Seguinte, meu cara, existe uma plataforma de pesquisa de consumo chamada GWI, que descobriu em suas pesquisas que a geração Z é a mais nostálgica de todas, contando com 15% sentindo que preferem pensar no passado do que no futuro. Já nós da geração Millennials não estamos muito atrás não, viu? 14% da gente prefere o passado, e essas porcentagens vão diminuindo de acordo com a idade. De novo, a geração Z está na liderança, contando com 50% dessa geração sentindo nostalgia por tipos de mídia. Já em seguida fica a gente com 47% dos millennials. O que é fato, quem nunca se deparou com um vídeo curto com personagens de animes tocando aquelas músicas clássicas que já tinham morrido há muito tempo atrás, mas voltaram a fazer sucesso. É claro que cada geração sente nostalgia pela época que viveu, mas a geração Z tem se mantido na frente, impulsionando essa tendência nostálgica. Isso não é algo absurdo não, viu? Porque infelizmente a geração Y e Z, mas principalmente a Z, foram os mais afetados no sentido de desenvolvimento no período da pandemia. Por causa do lockdown, escolas, faculdades, cursos, empresas tiveram que fechar para respeitar as medidas preventivas contra o Covid, assim interrompendo o avanço da geração Y e Z. Por causa desse excesso de negatividade que essas gerações têm acompanhado, até mesmo pelas facilidades de hoje com o acesso à internet, isso tem feito com que essas gerações se apeguem a um passado bem mais tranquilo como uma forma de fugir do presente aterrorizante ou de um futuro incerto. E se tanto o presente quanto o futuro não nos trazem sensações boas, agradáveis, aproveitáveis, a tendência é que mais pessoas queiram se apegar cada vez mais a tudo que envolve a nostalgia das décadas passadas, até mesmo aquelas que nem sequer viveram essa época, como a geração Z e as próximas gerações, por exemplo. E se você aí, meu caro, sente dificuldade em lidar com críticas, com aquilo que as pessoas pensam de você, da sua aparência, dos seus gostos pessoais, aprenda a ligar o botão do dane-se. É só clicar nesse vídeo aqui que eu gravei. Você vai entender por que a gente tem medo da rejeição e como ligar o botão do dane-se para o que os outros pensam de você. E nunca se esqueça, viva a sua melhor versão.